Estamos aqui nos preparando para começar nossa live. Eu não tenho equipe, então eu que cuido de tudo. Tenham paciência. Nós vamos aguardar poucos minutos e vamos iniciar, ok? Eu acho muito interessante esse tipo de trabalho, quando a gente pergunta para uma pessoa quais os assuntos que ela gostaria que a gente trabalhasse, porque isso atende à necessidade das pessoas, no sentido de se cuidarem e de terem informação. Eu me lembro que na faculdade, meus professores falavam: façam mais, vão mais além, prestem serviço à sociedade, divulguem conhecimento, certo? Eu estou com duas câmeras, por isso que eu olho para um lado e para o outro. Deixa eu chegar mais perto aqui, que aí eu não preciso ter essa preocupação. Então, nós fizemos, então, uma enquete e pedimos aos nossos queridos seguidores a fazerem perguntas, a falarem de assuntos que são importantes para tratarmos, principalmente levando em conta a demanda que hoje em dia é tão grande, né? A gente tem enfrentado tantas questões que nos desestabilizam. Um momento. E é muito importante que quem pode dar informações, passar orientações, que o faça. Então, hoje a gente vai começar essa live. Foram sugeridos vários temas, mas como são muitos, não dá para sintetizar numa só live. Então, nós vamos começar por um tema que afeta a todos nós, de certo modo, direta ou indiretamente, que é o adoecimento emocional, psicológico pós-pandemia, né? Eu não sei como é que está o número aqui, ok? Vamos trabalhar. Vai ficar gravado, depois quem não puder assistir ao vivo, assiste depois. Bem, não é segredo para ninguém que a pandemia pegou a gente de surpresa e muita gente não estava preparada para isso. Ninguém está, né, de fato. Ocorre que há uma diferença entre pessoas que suportam melhor e pessoas que sofrem muito. Muitas vezes a carga de experiência na vida, por terem passado por outras questões. Deixa eu perguntar, o som tá bom? Ei, prima, tudo bom? Que legal. Sejam bem-vindos todos, tá? Eu pergunto se o som está bom. Vocês conseguem colocar um comentário para saber se o som está bom? Eu estou usando um microfone, mas se não for legal, eu retiro. Vamos lá. Eu vou continuar, ok? A diferença de pessoas que enfrentam melhor situações mais drásticas está muito na experiência de vida que elas têm e na estruturação da personalidade quando elas recebem uma... Que bom, obrigada, Márcia. Márcia Marques, que delícia! Depende muito, né, da prontidão da gente, né? Quando a gente tem muita vivência, já passou por muitos pedaços difíceis, a gente consegue administrar melhor. Algo que chamou muita atenção foi o adoecimento entre jovens, adolescentes, crianças. Houve um aumento, inclusive, de suicídios, né? Porque a pandemia, ela afetou todos os âmbitos da vida. Afetou a qualidade de vida no sentido econômico, no sentido social. Nós fomos privados da convivência, nós fomos privados de ganhar dinheiro como antes. Subitamente a gente teve que ficar de salas fechadas, né? Parar o trabalho. Nanda, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Então, essas dificuldades que a pandemia nos trouxe exigiu de nós uma estrutura maior para enfrentar o desagradável, o inesperado, e isso mexeu com muita gente.
principalmente no Brasil, em que nós não temos um histórico de guerras. A gente nós não somos um povo, graças a Deus, né? A gente não é um povo que sofreu muito com guerras, como a Europa sofreu, né? Então, esse tipo de história modela a cultura das pessoas. Então, Japão, que já enfrentou a guerra e foi desastrosa, mas, no entanto, ele se reergueu. Esse tipo de experiência nos estrutura para o enfrentamento, né? Então, para nós, que somos um país jovem, alegre, rico, muitos recursos, de repente nos vermos tolhidos na nossa liberdade, tolhidos na alegria, com medo da morte, com medo de perder os entes queridos. Particularmente, eu perdi um irmão e houve, assim, me deu uma impactada grande. Então, ok, até agora eu só falei do óbvio. Nós realmente passamos por tudo isso. Agora, nós vamos falar, atendendo a pergunta da Betânia, uma querida que nos segue há muito tempo, um amor de pessoa. Ela fez uma pergunta, pediu para a gente falar a respeito do crescimento do adoecimento psicológico durante e pós a pandemia. Então, vamos lá. Eu já dei uma sobrevoada na questão cultural, fenomenológica, existencial, na questão de sermos pessoas que não temos, felizmente, essa rotina de enfrentarmos intempéries, tragédias, acidentes climáticos. Nós somos muito privilegiados nesse aspecto. Mas vamos falar o seguinte: quando o ser humano, vamos falar em neurofisiologia, bioquímica, quando nós nos vemos diante de situações que nos alertam sobre a sobrevivência, existe um princípio arcaico na gente, que é o princípio de luta ou fuga, que fica ligado. Então, nesse momento, a produção de adrenalina, cortisol, aumenta muito. E o nosso corpo fica em estado de alerta o tempo todo, se sentindo ameaçado em enfrentar. Porque quando nós estamos com muita adrenalina, nós estamos ativando uma série de mecanismos mentais responsáveis pelo socorro, pelo pensamento criativo para buscar estratégia de solução. A gente renova a nossa energia física, se a gente precisar correr, a gente tem mais energia. Então, ok. Agora, vamos pensar o seguinte: vamos separar os grupos. Pessoas que não tiveram Covid, pessoas que tiveram parentes com Covid e pessoas que tiveram. Vivenciaram essa experiência de modos diferentes, semelhantes, mas com algumas diferenças básicas. E todas elas geraram muito medo. Ok. Vamos pensar nas pessoas também que já têm uma patologia, já fazem tratamento para a depressão, bipolaridade, ansiedade, insônia, problemas gástricos de ordem emocional, questões cardíacas. Vejam bem, a sensação de ameaça excita o sistema nervoso e nos coloca mais ansiosos. Fatalmente, nós vamos ter uma piora, uma revisão da medicação, um aumento de doses dos remédios. Nós não podemos esquecer que, uma vez diagnosticado com uma depressão, fatalmente, por exemplo, a gente vai ter que se medicar, ou sempre que surgirem as crises, porque existem os tipos de depressão, né? Tem a crônica, a distimia e a depressão maior, que acontece periodicamente. Mas nós precisamos pensar que existe um fator da própria doença, da Covid, que gera uma inflamação sistêmica. Veja bem, todos os nossos medicamentos, eles precisam ser processados pelo fígado para terem resultados, para produzirem resultados. Mas o que acontece quando nós estamos vivendo uma inflamação crônica, sistêmica, aliás, que fatalmente ataca o fígado também? O fígado não vai trabalhar bem. Então, ele não vai sintetizar a química dos medicamentos como antes.
sintetizava. E será como se não estivéssemos nos medicando. Percebem a gravidade disso? Então, as pessoas que já estavam usando medicamentos se viram em déficit dos benefícios desses medicamentos em razão da queda hepática, do comprometimento hepático, inclusive lesões importantes no fígado causado pela doença, né? Nós vimos que nós também enfrentamos as sequelas que foram perda de olfato e paladar, nós perdemos a capacidade de memória, muita gente ficou com a memória prejudicada, uma fadiga imensa, muito forte, uma sensação de impotência muito grande que afeta o emocional, porque de repente aquela pessoa dinâmica que trabalha todos os dias simplesmente perde o pique, perde o ritmo e se sente mal nisso. Grita dentro de nós o princípio da sobrevivência. Pessoal, se eu estiver agradando, por favor, Maria José, seja bem-vinda, Kátia, cliquem no gostei aí no coraçãozinho para as outras pessoas que seguem, que estão com vocês também possam ver que está acontecendo essa live, eu peço, tá? Então, veja, perdas cognitivas, obrigada, perdas cognitivas, a perda da eficiência profissional, tudo isso mexeu com o nosso amor próprio, mexeu com a nossa alegria, com a nossa perspectiva de vida, principalmente levando em conta que nós, os seres humanos, temos uma pulsão de vida, nós temos a libido, que é uma energia que Freud identificou, que nos faz levantar de manhã e buscar crescimento, buscar alegria, buscar amor e tal. Então, a questão, então, de todos esses efeitos que acabaram afetando o ritmo das famílias, as próprias perdas que instalaram um luto. Boa tarde, Kátia, seja bem-vinda. Nós vivemos luto, né? Eu perdi um irmão e sempre tratei das pessoas em relação a luto persistente, e de repente eu me vi numa situação que eu precisava cuidar de mim. Foi bem, bem puxado. Agora, eu posso dizer que, felizmente, devido às minhas crenças na espiritualidade, na questão da transcendência, da alma e tal, eu sou uma psicóloga, mas eu tenho minhas próprias crenças e não deixei que ninguém destruísse isso, e não acho que isso é um problema. Minhas crenças me deram sustentação. Minhas crenças me ajudaram a trabalhar esse luto sem perder o controle da vida. Inclusive, buscando crescimento, buscando alegria, insistindo, eu não vou esmorecer, eu não vou desistir, eu não vou culpar ninguém, eu não vou ficar com raiva da vida, porque eu quero, acredito que a vida é muito mais do que a gente pode apalpar. A vida é muito mais do que aqui, né? Então, isso me deu uma sustentação. E eu estou citando esse aspecto porque, mais à frente, eu vou citar alguma coisa a respeito desses livros que me deram embasamento para o que eu vou falar agora com você. Pensa nos adolescentes também, né? As crianças que precisam se socializar e foram privadas da socialização que fazia parte do desenvolvimento psicossocial, psicoafetivo delas. Então, realmente, nós tivemos uma travada, nós fomos travados no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento. E quem não tinha adoecimento, quem não tinha uma depressão, aumentaram muitos casos, porque foi um gatilho. Muitos de nós temos propensão ou predisposição a desenvolvermos adoecimentos, mas às vezes eles não se desenvolvem porque nós não sofremos impactos emocionais. Estou me referindo às doenças psicológicas que acabam sendo somatizadas e vão para o corpo. Muitos de nós temos os gatilhos, né? De repente, lá, num certo momento, ele é acionado. Então, o adoecimento emocional
piorou durante a pandemia por diversos fatores, por diversos fatores. E vamos pensar num aspecto mais particular, que já algumas pessoas já vivem isso e quem não vive passou a entender o que é. Existem pessoas que não adianta tomar remédio porque ele não faz efeito. Questão hepática, o metabolismo da pessoa, o remédio não chega lá, não faz efeito. Para essas pessoas que já têm essa natureza, é muito difícil tratar, muito difícil. Eu já tive clientes com fibromialgia, pessoas com insônia, depressão, simplesmente o medicamento não ajuda. E vamos lá, a saúde, o sistema de saúde, a saúde mental, ela precisa buscar alternativas. Tanto que eu, no meu desenvolvimento profissional, eu busquei conhecimentos dentro da linha integrativa justamente para atender demandas para essas pessoas que o remédio não funciona, ou que causa tantos efeitos colaterais que a doença é menos chata do que o efeito colateral. Então, pesquisando, eu eu já sigo há muitos anos a Ana Beatriz Barbosa, e é uma psiquiatra, psicanalista, e ela disse o seguinte: as pessoas que não podem usar medicamentos, porque o fígado não trabalha, não sintetiza, por exemplo, vamos pensar que essas doenças emocionais têm muito a ver com a neurofisiologia e a bioquímica, questão de neurotransmissores em falta, por exemplo. Então, o que acontece? Existe o tratamento, um tratamento que a Ana Beatriz se referiu a ele, que é o que resolveu dar resultado e que começou a ser usado ainda com mais frequência, que é a estimulação magnética intracraniana, transcraniana repetitiva. Colocam terminais na cabeça e a pessoa recebe pequenos choquinhos, que são estimuladores de cargas elétricas baixas para as áreas que não estão trabalhando, para as áreas que não estão atuando, funcionando. Quando a gente tem uma baixa produção de serotonina, nós precisamos de medicar para equilibrar para fazer um equilíbrio bioquímico e nem sempre o remédio resolve. Esse tipo de tratamento estava dando um efeito legal, né? Então, veja que ficou muito mais complexo, porque também é um tratamento mais caro, né? Além disso, nesse turbilhão de pesquisas que começaram a acontecer na pandemia para tentar sanar os efeitos colaterais da doença, aliás, as sequelas, foram testados vários princípios, e um deles, que essa psiquiatra defende, é o açafrão da terra, a cúrcuma, que é um tempero, um condimento para a cozinha, mas que tem um princípio medicinal muito forte, porque ele é excelente anti-inflamatório, ele é anticancerígeno, trabalha na oxidação das células, evita a oxidação, e tem lítio na composição, que é a substância da estabilização dos humores, né? Então, ela passou a prescrever para os clientes dela. Eu acho bacana quando a gente escuta um profissional integrativo, quando ele não desclassifica essas técnicas, esses recursos, que muitos outros, não resolve nada não, né? Porque quando o médico diz, o remédio não funciona para você, que pena, infelizmente, não há o que fazer. Ou o remédio que talvez funcione para você custa R$600 a caixa com 30 comprimidos, né? Então, eu acho muito lindo quando a gente amplia o olhar para ajudar nossos clientes a trabalharem seus problemas de uma maneira alternativa também, né?
E uma coisa que eu pego agora o gancho em relação ao que eu falei a respeito de perdas durante a pandemia, é que houve uma grande diferença na estabilidade emocional, na capacidade de recuperação entre as pessoas que têm uma prática espiritual, que têm uma convicção, uma crença. Houve uma grande diferença nesse aspecto, que mostrou, inclusive, uma recuperação mais rápida e muita resiliência em enfrentar os desafios que a pandemia trouxe. E onde que está isso? No sentido para a vida. Eu gosto demais de falar a respeito disso, porque quando a gente pensa em tratamento integrativo, a gente tem que olhar os vários aspectos da existência. A ciência considera o homem um ser psicológico, biológico e social. Jung, que é o pai da psicologia analítica, que é um cara fofinho que conheceu a instância espiritual das pessoas, as crenças, percorreu o mundo tentando encontrar coincidências e, de fato, encontrou, e não eram coincidências, ele até cunhou o termo inconsciente coletivo. Ele percebeu que essa questão espiritual da existência, ela é extremamente fundamental, e o modernismo está roubando isso da gente. E eu não estou me referindo à religião, certo? Não estou me referindo, mas acreditar em algo. Eu achei engraçado essa psiquiatra a que me referi, perguntaram para ela assim, você acredita em Deus? Ela olhou para o rapaz e falou assim, olha, eu já saí dessa fase. Agora eu estou me perguntando se eu sou digna de ter uma partícula divina em mim. Né? Então, eu acho incrível isso, tá? Acho incrível. E nós precisamos ter muito cuidado com essas pessoas que tentam enfiar a goela abaixo a ideia de que nós não temos, que não existe isso, que não existe aquilo, que a sua religião não serve. A gente tem que começar a eliminar essa situação, né? Nos anulam por muito menos, né? Então, eu quero falar desse livro aqui. Acho que vocês vão ver invertido, né? Um Sentido para a Vida, de Viktor Frankl. Psiquiatra, terapeuta, que enfrentou o Holocausto. Ele ficou, se não me engano, 4 anos preso, magérrimo. Quando ele saiu, ele pesava menos de 30 quilos. Esse homem saiu do Holocausto com o coração dilacerado pela perda da esposa grávida e escreveu diversos tratados, criou a logoterapia, que é a terapia na busca do sentido para a vida. E esse livro tem várias passagens magníficas, magníficas. E eu acho muito importante, é uma leitura que eu recomendo, porque sempre falei, eu tenho vídeos no YouTube antigos, e eu falo do sentido para a vida, como ele é importante, como ele nos dá sustentação para suportar o que não pode ser real, a frustração, a mágoa, a tristeza, a perda. Deixa eu ver o tempo aqui, que o Instagram corta o vídeo com 1 hora, né, 50 minutos. Então, nós precisamos disso, nós precisamos nos ancorar em alguma coisa, porque, vamos conversar, se eu resolvo ser materialista, mas não sou rica, ou não tenho uma capacidade para lazer, uma condição de lazer satisfatória, eu não posso comprar um vestido que eu achei bonito, eu vou me frustrar redondamente, porque se eu não tenho em que me agarrar de uma maneira real, em que eu vou me agarrar se eu estiver lá no fundo do poço, né? Uma vez eu ouvi falar uma pessoa, uma mulher que praticou um roubo numa loja, e o delegado, ela foi presa, o delegado perguntou, por que a senhora roubou? A senhora tem uma cara de ser boa pessoa? E ela disse, na hora da fome, não existe nada que nos segure.
quando você tem filho chorando com fome dentro de casa, você não lembra disso. Então, quando a gente pensa em adoecimento emocional, e quando eu recebo uma pessoa com um adoecimento emocional, eu trabalho essa questão das crenças dela e do sentido para a vida, porque isso é o combustível, é o motor de arranque na nossa vida, né? Quando você acorda de manhã com um propósito, você passa o tempo e as fases ruins passam. E à medida que você vai enfrentando essas fases ruins, você vai se fortalecendo e se conhecendo e comprovando sua força. Eu acredito muito nisso. E eu liberei um vídeo essa semana falando sobre minha preocupação em relação a esse novo vício nas redes sociais. Ele está roubando muito o nosso tempo. E veja, é um fenômeno que não é só uma questão de descuido, mas uma questão de sobrevivência, porque às vezes nós estamos frustrados, chateados, o dia foi ruim, a nossa casa não está muito legal, aí a gente entra na rede e começa a ver coisas diferentes, e acaba que não vai passando. A gente vai anestesiando, vai dando conta de passar as horas, esperar a segunda-feira, a nova semana começar, por exemplo. Porém, isso faz a gente se esquecer das condições que a gente pode ter para dar sentido à vida, né? Para dar um sentido mesmo. E o autoconhecimento ele é muito importante porque quando nós enfrentamos um problema como a pandemia e todas as consequências econômicas, emocionais que ela trouxe, nós podemos experimentar uma piora emocional porque nós temos questões não resolvidas dentro de nós. Uma das questões muito comuns que a gente traz da infância, tanto que me motivou a escrever o e-book para a cura emocional da infância, da dor emocional da infância, é o sentimento de não pertencimento, de desamparo, de abandono, de tristeza. Porque quando a gente está convicto do nosso valor, quando a gente olha para trás e percebe, nossos pais não foram perfeitos, mas nos deram o suficiente, e eles me amam de fato, eles me aceitam como eu sou, eu consigo enfrentar a vida de uma maneira mais segura. Mas quando eu já trago de antecedência esse vazio, esse sentimento de impotência, esse medo, principalmente para a criança que sofreu algum trauma que a expunha ao medo da morte, por exemplo, porque a criança não consegue mensurar a complexidade das palavras, das emoções, então tudo para ela é uma ameaça de vida. E quando a gente enfrenta essa pandemia, a gente se expõe, essa dor antecedente, ela vem com mais força e agrava o estado em que a gente se encontra. Então, a questão dos adoecimentos tem uma série de elementos paralelos, na verdade, concomitantes, que influenciam na piora dessa condição. Por isso, existem maneiras da gente se cuidar. A gente precisa ter criatividade. Uma coisa que é muito importante é o estilo de vida que nos ajuda a controlar a ansiedade que as dificuldades nos expõem, né? Então, saúde mental, atividade física, sim, é importante, meditação é super importante. Quando a gente medita, a gente estimula áreas no cérebro que comumente não estimulamos durante a semana. Isso foi provado por cientistas em Nova York, numa universidade, em que, no exame de imagem, eles mediram a atividade cerebral durante o processo de meditação da pessoa ali. Eles perceberam que áreas cerebrais que estavam apagadas começam a se iluminar, começam a entrar em atividade. E é justamente a área cerebral que administra as emoções, que trabalha a criatividade e que administra a dor física também. Então, quando nós temos essas áreas cerebrais desenvolvidas, nós temos condição de ter uma neuroplasticidade favorável a uma força maior, uma força interna maior para suportar vazios, para suportar frustrações.
esse livro aqui, ele tem vários pontos importantes. Já fiz uma live, um vídeo a respeito, falando que o cérebro pode se transformar. E a física quântica vem corroborar com isso, confirmar isso, né? Olha que interessante. São várias leituras que, quando se associa conhecimentos vários, a gente percebe que está tudo interligado. Se você está a fim de comprar uma Ferrari, não, vamos falar menos, né, gente? Estou humilhando. Se a gente está a fim de um Honda preto, por exemplo, Civic, o que for, você começa a ver Honda para todo lado. Se você começa a gostar de uma pessoa, mas ainda não está acessando muito, está naquela coisa tímida, parece que você vê essa pessoa toda hora na rua, o cabelo semelhante, um jeito semelhante, você, não é ela não. Você percebe? Isso é porque a mente entra num foco, num hiperfoco em relação àquele desejo, àquela aspiração. E quando nós estamos adoecendo emocionalmente, nós estamos muito limitados a pensamentos que são destrutivos. Por isso a importância de trabalhar a neuroplasticidade a partir de pensamentos. Na linha cognitiva comportamental, existem vários treinamentos que ajudam a pessoa a administrar o pensamento obsessivo, tá? Uma vez eu fiz uma análise transacional, e o meu terapeuta, Fred Confalonieri, e a Adélia também, esposa dele, eles falavam assim, quando você vê que o seu pensamento obsessivo, que aquele pensamento de medo está aparecendo, você avisa, olha, medo, eu estou te vendo, eu sei quem você é, agora não. Então você assume o controle do pensamento que está te adoecendo, né? Só que isso é uma questão de postura de decisão da pessoa, certo? Uma coisa que eu gosto muito de falar, de recomendar, que são os livros, né? Esse aqui, A Ciranda das Mulheres Sábias, trabalha muito o emocional, a mente feminina nos tempos desafiadores. E eu sempre recomendo para as pessoas ampliarem a mente para conhecerem ferramentas, porque nós não reconhecemos aquilo que não conhecemos. Não conhecemos. E essa semana, eu vou pegar o gancho e falar, deixa eu ver quantos minutos. Essa semana eu coloquei um exercício, não sei se você conseguiu ver. É um exercício que tem um vídeo de uma escultura da Era Paleolítica, a Vênus de Willendorf, foi encontrado na Áustria, Willendorf, que é um pequeno artefato de argila que provou que os homens daquela época eram nômades, porque o calcário usado para fazer aquela estatueta não era da região. Então, eles, por bem desses estudos, eles vão percebendo, né, o comportamento daquelas pessoas. E eu pedi que vocês assistissem um vídeo, depois vocês voltam lá. Eu vou fazer spoiler agora, porque não tem como, eu tenho que aproveitar esse tempo aqui, porque eu prometi que eu falaria sobre isso nessa live, e que tem a ver com a live, certo? Pedi que vocês assistissem ao vídeo e observassem a mulher representada naquele artefato e sentissem, num exercício de intuição, de leitura, qual é o sentimento que aquela mulher vivia. Eu apliquei esse exercício em 2014 ou 2013, numa empresa em Belo Horizonte de podologia, numa dinâmica para melhorar as relações interpessoais entre os funcionários. E eu pedi que as pessoas fizessem esse exercício. Foi muito interessante que depois de 3 minutos, as pessoas estavam com as fisionomias diferentes, porque eles começaram a perceber o que é que aquela mulher vivia. Então eu perguntei, e aí, gente, o que vocês me falam a respeito dessa mulher? O que ela sente? O que ela sonha?
E vieram respostas incríveis, assim, poxa, a pessoa viu muito, sem saber da história, do contexto sócio-histórico da mulher daquele tempo, né? Eles descreveram que perceberam que era uma mulher que estava cansada, uma mulher que estava sentindo dor, uma mulher triste, uma mulher exausta, uma mulher preocupada. Vamos estudar, vamos saber agora qual era o contexto de vida da mulher na época do Paleolítico. Existiam grandes feras, leões das cavernas, 3, 4 metros de comprimento. Você imagina um gatinho de 3 metros? Puxa vida. Imagina a boca daquilo, né? Então, era muito perigoso viver naquela época. Então, na antropologia, os homens saíam da caverna para caçar o alimento, para buscar o alimento, e as mulheres ficavam nas cavernas, mantendo o fogo aceso, cuidando dos filhos. A gente faz uma análise tanto prática quanto afetiva dessa situação. A mulher guardava o calor da casa. A mulher cuidava do afeto da casa. Eu falei isso essa semana para uma cliente minha, tá? Eu preparei a live e comentei. A mulher sente mais frio porque o corpo dela é programado para vigiar a temperatura para poder proteger os filhos. Porque se ela não tem a sensibilidade semelhante do homem, se ela tem uma sensibilidade semelhante à do homem, que é mais resistente a frio, as crianças que são mais sensíveis adoecem e morrem. Então, quando ela sente frio, ela agasalha os filhos, né? E vamos ver como era a história lá na época. Quando acontecia a desova, quando acontecia o momento em que a leoa, a tigresa lá saía da toca com os filhotinhos para ensinar a caçar, era um alvoroço, porque era bicho para todo lado querendo comer gente. E se esses homens estavam lá coletando frutas, caçando bichinhos e tal, e vinham essas feras, eles começavam a correr, as mulheres, quando estavam juntos também. E o que acontecia, gente? Os homens corriam livremente, subiam nas árvores. E o que acontecia com as mulheres que estavam grávidas todos os anos, carregando o bebê no colo, puxando criança pela mão? Virava papá, né? As mulheres viravam comida para os bichos. Então, a vida para a mulher, desde sempre, foi muito difícil. E, detalhe, uma outra coisa interessante é que quando a gente pensa na pré-história, a gente pensa que eram uga-uga, pessoas semelhantes aos macacos, não tinha muito sentimento, muita inteligência, não. Eram pessoas que desenhavam, faziam arte rupestre, aquelas pinturas nas paredes. Eram pessoas, mulheres, que tinham ornamentos nos cabelos. Então, não diferia muito da nossa sensibilidade, né? Então, aquela estatueta, quando eu contei essa história para eles, que era uma vida dura, né? Você vê que o corpinho dela é o corpinho de uma mulher grávida, né? As mamas inchadas de leite, né? O quadril grande, gestando uma criança, né? Cabecinha baixa, sei lá, tristeza, né? É um amuleto de fertilidade aquilo. As mulheres usavam para suportarem o parto, para engravidarem, coisas assim. Então, quando eu pedi para a gente fazer esse exercício, eu quis chamar a atenção para a nossa intuição. Como é que a gente consegue ler a vida em silêncio? Como que a gente consegue assimilar informações apenas no olhar? Porque nós temos essa inteligência, né? E ao fazermos esse exercício, nós estamos trabalhando a mesma área cerebral que pode nos ajudar na resiliência, na proatividade, na assertividade, na resolução de problemas, ok? Então, a partir do momento que você consegue ter uma percepção maior a respeito do que você sente, a respeito do que acontece do lado de fora, você tem mais propriedade para cuidar das questões da vida que trazem sofrimento. Às vezes, eu tenho
não sei se eu posso dizer, eu tenho um cliente que tem transtorno obsessivo compulsivo e ele tem bipolaridade. E ele às vezes me liga, Morgana, preciso de atendimento agora, senão eu vou explodir e matar um aqui. Aí ele vem correndo, senta, conversa, e aí na conversa a gente joga para o racional, trabalha a respiração, às vezes faz uma hipnose de sugestão e ele se acalma. No dia seguinte, aí, como é que você está? Nossa, estou outro, nem parece que eu estava daquele jeito ontem. Né? Então, a questão desse autoconhecimento, dessa autopercepção mais elaborada, nos ajuda a reunir força para suportar o sofrimento, nos ajuda a criar sentido para a vida, que é o que nos impulsiona para frente. Tá ruim agora, mas isso vai passar, isso não vai durar para sempre. E enquanto eu estou enfrentando esse desafio, eu estou aprendendo alguma coisa legal. Eu estou aprendendo a ser mais dono de mim. Eu estou aprendendo a ser autossuficiente em mim. Eu estou desenvolvendo independência emocional para não me sentir depender de outra pessoa para eu me sentir bem, né? Então, basicamente é isso. Eu tenho mais outros livros aqui. Isso aqui ajuda a gente a entender muito questões de família, tá? A fonte não precisa perguntar pelo caminho, de Bert Hellinger. É um livro mais fácil de ler. Dele é o primeiro que eu realmente indico para leitura, né, da linha sistêmica, tá? A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Eu tenho aqui também, isso aqui é da biblioteca do meu pai, A Visão da Sabedoria budista tibetana. Eu gosto muito dessas questões, porque também nos ajuda a ter mais resiliência e sabedoria. Recomendo também um site que se chama Corvo Seco. São áudios de trechos de livros de filósofos hindus, budistas, europeus, que são muito interessantes. E existe um conceito que um dia veio muito ao encontro do que eu estava precisando, que é problemas não existem. Aí, quando eu vi esse título, eu pensei, eu gosto desse site, adoro esse canal, mas eu vou tentar entender por que os problemas não existem. A sabedoria zen budista, tibetano, que for, ensinam para a gente que a fonte do sofrimento é o apego. É o apego. Como nossa mente busca prazer, saciar desejos, impulsos, e estamos numa sociedade que também apregoa que o chique é ter corpo lindo, é passear em lugares caros, é andar com gente bonita, a gente está bem prejudicado, né? A gente está bem prejudicado. Uma vez eu fiz um trabalho para um curso de letras que eu estudei a Índia. Por que na Índia o inglês era fluente lá, era uma das, além dos dialetos, né, do hindi. Por que o inglês era falado? Era por causa da colonização inglesa, né? E uma das curiosidades que existia na Índia é que lá, pelo menos na época que eu fiz o trabalho, já tem muitos anos, o narcotráfico não rola muito, não funciona bem, porque eles lá têm o costume de alcançar o nirvana pela meditação. Percebe isso, gente? Isso é autocontrole, isso é domínio sobre nós, é não nos deixar estarmos vulneráveis ao outro, ou à crise, ou ao problema. Quando, então, a gente pensa em adoecimento em função de uma pandemia e a gente resolve tratar esse assunto, nós estamos falando de modelo de existir, estilo de vida, sabedoria, filosofia de vida. Aí eu comecei a falar sobre uma outra coisa, eu perdi. Eu tenho TDAH, tá, gente? Tenho TDAH. O que eu estava falando? Sabedoria zen budista. Perdi, olha bem. Alguém lembra aí que eu estava falando antes de falar da Índia? Do vídeo do Corvo Seco. Problemas não existem. Tem que acelerar, que já daqui a pouco dá o tempo. Se vocês quiserem que eu responda perguntas, é só mandar legenda, mensagem para mim, que eu faço outro momento para a gente conversar.
porque eu estou estourando o tempo. No Corvo Seco, então, tem o nome do hindu, como é que ele chama? Eu vou escrever na legenda depois. Problemas não existem porque a nossa mente busca prazer, economia de energia, procrastinação, isso vai entrar no assunto da procrastinação. Nosso cérebro economiza energia, porque nossa antropologia é aquela da sobrevivência, conservação da espécie e economia de energia, porque, arcaicamente falando, nós viemos de um tempo que não existia comida todo dia. Então, a gente tem que guardar a energia para o dia seguinte. O nosso cérebro tem preguiça de gastar energia. Tá. E aí vivemos numa sociedade cruel, né? Consumismo daquele jeito. Vem a sabedoria budista e diz: quando você fica chateado com uma questão e chama a questão de problema, é porque ela está indo contra o seu ego. Está indo contra o ego. E o ocidental tem mania de achar que a vida tem que ser perfeita. Que a gente, não pode ter problema não, tem que ficar tudo bom. E a vida assim não existe, né? Então, a gente sofre porque a gente insiste em buscar uma perfeição, buscar uma coisa que não existe. Perfeito. Nenhum problema, não existe. Então, a gente chama isso de problema. Vem a sabedoria hindu e diz, gente, dificuldade, obstáculo, é prova, é teste para a nossa sabedoria, nossa capacidade de resiliência, criatividade para buscar saída, para resolver problema. A gente precisa sair do lugar de vítima e entender o que esse problema vai me ensinar, o que esse problema vai trazer para mim como pessoa, em que esse problema vai me melhorar como pessoa. Eu vou sair na frente melhor? Quando meu irmão partiu, eu vou confessar aqui, 3 meses desejando morrer também. Fiquei 3 meses desejando morrer. Na verdade, não pensando em como morrer. Eu não ia fazer isso, nunca farei, com a graça de Deus. Mas eu desejei morrer. 3 meses eu perdi, assim, apagou, a vida apagou para mim. Até que um dia eu tive um sonho com ele. E ele falando bravo comigo, Morgana, para com isso, caramba. Você já sofreu demais, chega, vai ser feliz. Vai lutar para ser feliz, caramba. Não tem jeito, já fui. Meu irmão falou isso comigo no tom que ele sempre falava. Ele foi um paizão para mim. E eu senti que eu sofri daquele jeito porque ele tinha uma referência de pai para mim. Mas o sonho foi tão libertador que ele falou, pô, reage, você tem que viver, né? Então, eu recebo todas essas belezas da vida, todas essas oportunidades de uma maneira mais resiliente. Tem gente que fala assim, Morgana, você está enfrentando uns problemas que eu não sei se eu daria conta. É assim, é tendo sempre um olhar resiliente para a vida. É não aceitar entregar os pontos, é acreditar que vai melhorar, é fazer por onde, é estudar, é planejar, é trabalhar, é ajudar as pessoas. Isso é sentido na vida para mim. Então, fica aqui meu convite. Esse livro é uma leitura fantástica. Ajuda a gente a superar problemas. Ajuda a gente a fazer uma peneiração. Peneira. Passa na peneira todos os problemas. O que ficar mesmo é o que a gente tem que focar para resolver. A gente não precisa se abalar com tudo. A gente tem força. A gente só precisa acreditar. E quando a gente acredita, a gente confirma. Tem sim. Então é isso, gente. 8 minutos, mais ou menos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sugerir alguma coisa? Agradeço muito a presença de vocês. Foi muito legal. Eu acho que aqui não tem pergunta, não. A Thaís está aqui também. Que legal. E aí, alguém gostaria de perguntar alguma coisa dentro disso aí? Aproveito para falar que nós estamos com um curso EAD para terapeutas, que ensina a trabalhar a terapia integrativa, né? Ajudando pessoas que não podem tomar remédio, ajudando pessoas que precisam de uma orientação filosófica para a própria existência, um modo diferente de ver os problemas, de ressignificar as experiências.
experiências, porque eu acho que a terapia convencional já foi para o saco. A terapia convencional perdeu a eficácia dela, muito. Hoje em dia, a gente precisa de uma terapia dinâmica, uma terapia que nos desafia. Dá trabalho para o terapeuta? Dá. O terapeuta tem que estudar, buscar alternativas, exercícios, criatividade, mas é isso que está ajudando as pessoas. Então, bem, não vieram perguntas. Se alguém quiser perguntar ou sugerir alguma coisa, entre em contato com a gente. Eu agradeço imensamente pela presença de vocês e desejo do meu fundo do meu coração muitas bênçãos divinas e infinitas para vocês. Sempre acredite que tudo tem um jeito, até mesmo na aceitação, no desapego e na ressignificação daquilo que não é bom. De certo modo, a gente está nesse mundo aqui para aprender, é para crescer, para a gente se tornar melhor. É isso que me mantém de pé. Espero que te ajude também. Um beijo no coração, um grande abraço. Na próxima vez, nós vamos falar dos outros temas, ok? Fiquem alerta aí com os avisos. Um grande beijo. Obrigada.